Olá, meus irmãos, meus amigos. Olha aí nossa sequência no assunto línguas, verso por verso. A importância de estudar a Bíblia assim. Nossa, abre um leque de esclarecimento. Quando alguém isola um verso, fica fácil de enganar as pessoas. Mas lendo verso por verso, é bem mais difícil alguém te enganar. E outra, nós pegamos só o capítulo 12, 13 e 14. Se você puder ler desde o capítulo 1, nós pegamos poucas coisas dos primeiros capítulos, leia Corinto inteiro. Veja que a igreja de Corinto era um problema, não uma bênção. Paulo corrige em tantas áreas aquela igreja. Veja o que ele escreve no versículo de número 37 do capítulo 14. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Paulo diz, olhe, a igreja de Corinto estava lá, falando aquelas línguas, diferente de Atos 2, como já explicamos, do que ocorreu em Atos 2 e Atos capítulo 10 e 11. A igreja de Corinto estava ali, aquele auê que ninguém entendia nada. Paulo usou tantas expressões aqui, central, então não vamos dizer que estão malucos, loucos e etc. Aí agora ele diz, falando sobre a mulher, fala na igreja, etc. E ontem, no verso 36, ele diz, porventura saiu de vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Aí hoje ele completa. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, se aquilo que eles estavam fazendo iria demonstrar a espiritualidade deles, que é o que dizem hoje nas igrejas que você vê isso, que é uma forma espiritual, não é algo divino que está acontecendo, não é algo bíblico, é uma grande confusão. Mas Paulo diz, se alguém cuida ser espiritual, deve cuidar também em reconhecer que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se alguém se acha espiritual na igreja, deve entender que o que eu estou escrevendo é mandamento do Senhor. Cuidado, não deixe o inimigo te enganar. Eu vou ler um texto em João, capítulo de número 8. Veja só que interessante. O que ocorreu com essas pessoas, deixa só eu achar. Nós vamos ler alguns versos. João 8, a partir do verso de número 39. Olha só os ocorridos, o que vai acontecendo aqui. Nós vamos ler a sequência desse verso. Esse grupo de pessoas, eles se diziam muito espiritual. Eles se diziam mais espiritual do que os discípulos de Jesus. Só que Jesus deu uma resposta direta a eles. Quem eles eram? Era o grupo de fariseus. João 8, verso 39, diz assim, ó. Responderam e disseram, nosso pai Abraão. Jesus disse-lhes, se fosses filho de Abraão, farei as obras de Abraão. Eles estavam questionando as obras de Jesus, os fariseus, dizendo que não eram de Deus, que Jesus não era Deus. Ele diz, se fosse filho de Abraão, vocês fariam a obra de Abraão. Verso 40. Mas agora procurai matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Jesus, nós estamos falando aqui, Jesus disse, vocês estão querendo me matar porque eu vos digo a verdade. Quem é religioso não gosta da verdade, não suporta a verdade. Verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Jesus está falando para o grupo de religiosos. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Eles disseram, nós somos filhos de Deus, temos um pai que é Deus. Mas Jesus conhece o coração. Verso 42. Disse-lhe Jesus, não é o pastor Humberto, foi Jesus respondendo, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Olha o que Jesus disse.
Se Deus fosse o vosso Pai, vocês iriam me amar. Verso 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Verso 44 é o eixo da conversa, da resposta de Jesus. Eles disseram que Deus era o pai deles. Olha o que Jesus respondeu. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eles disseram que eram filhos de Deus. Jesus diz, vós tendes por pai o diabo. Aqueles lá de Corinto estavam fazendo tudo aqui dentro da igreja. Paulo disse, se quiser ser espiritual, entenda que os mandamentos que eu escrevo são mandamentos do Senhor. Isso que vocês estão fazendo não é de Deus. Esse negócio de línguas dentro da igreja não é do Senhor. Paulo escrevendo na igreja de Corinto. Mas Jesus ainda usa mais 2 versos aqui, 2 ou 3. Mas, verso 45, porque vos digo a verdade, não me crede. Jesus diz, vocês não creem em mim porque eu digo a verdade. 46, quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Era exatamente isso que Paulo estava tentando mostrar na igreja de Corinto. Isso que vocês fazem, as atitudes que vocês têm na igreja, carnal, desde o começo da carta ele diz isto, não demonstra servos do Senhor. Vocês podem falar que são de Deus, mas isso não demonstra. E nesse assunto línguas, isso não tem na igreja de Jesus Cristo. Vocês estão errados. Então, cuidado. Estude a Bíblia inteira. Que Deus abra o nosso entendimento. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais este dia, por mais este momento. Obrigado pela Tua perfeita e poderosa palavra. Abra o entendimento, Deus, de cada um que assiste e ouve estas mensagens. Que possa, Deus, compreender exatamente o que diz a Tua palavra e não ser enganados pelo inimigo. Assim, Deus, eu te peço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.